Fala galera, beleza? Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho mais sobre o VyTest. Então a gente vai entender como que a gente trabalha com testes usando um projeto em React e usando o Vite e a biblioteca para testes que é o VyTest. Hoje, normalmente, quando a gente trabalha com o Create React App, a gente geralmente utiliza bibliotecas como a React Testing Library, que é a RTL, o Cypress, outras bibliotecas que podem estar ajudando a gente a desenvolver testes aqui em front-end. E é tudo tranquilo, o RTL já vem praticamente com as libs instaladas quando a gente faz o Create React App e a gente consegue rodar tranquilamente testes. Mas quando a gente vai para um projeto em Vite com React, e aí faça uma pausa aqui nesse vídeo, caso você ainda não tenha visto como trabalhar em React com o Vite, na descrição desse vídeo vai ter o link para um outro vídeo desse canal em que mostra como vocês podem criar um projeto do zero usando Vite ou migrar um projeto em Create React App para o Vite. Então, dá uma seguradinha no vídeo se você ainda não viu, clica no link ali e vai lá olhar que está super legal também. Voltando aqui então, olhei o vídeo, ou já tinha olhado o vídeo, maravilha, beleza? Seguimos. Como que a gente faz então para trabalhar com o VyTest, que é a biblioteca que vai permitir a gente trabalhar com testes no Vite aqui em front-end usando um projetinho em React, por exemplo? Bom, o primeiro passo é entender onde que eu posso buscar por mais informações. Assim como temos este vídeo que vai esclarecer, vai deixar nítido alguns pontos para você, tem também a documentação do VyTest, então vytest.dev/guide, e aí vocês têm aqui todo o processo de instalar o VyTest no seu projeto, configurar ele. A gente vai falar principalmente sobre esse ponto, que é uma das principais dificuldades que eu vejo que o pessoal tem tido aí, que é a configuração do VyTest inicial para você poder dar o start. E aí também como fazer teste, como fazer curves, testes de cobertura. E aí ele fala aqui sobre todos os adendos, todas as associações que a gente pode estar fazendo aqui para trabalhar com testes, beleza? Também aqui embaixo em comparações a gente tem também comparações com outros test runners como Jest, Cypress, WebDriver.io e assim em diante. Então aqui também vale a leitura, dá para também fazer a tradução aqui via navegador, caso queira, e é bem legal se aprofundar um pouquinho mais nessa documentação. Mas como que a gente vai testar isso e aprender a fazer isso? Bom, eu tenho um projetinho que é o mesmo que eu usei no vídeo do Vite, que é um projetinho que tem posts aleatórios, é somente essa rota aqui, não tenho nada mais além do que isso, e aí eu tenho esse projeto feito em CRA, Create React App. Beleza? Vocês podem ver aqui que a gente está usando o Create React App. Ele já traz para nós as bibliotecas do @testing library, do Jest DOM, React e User Event. E aí eu tenho aqui essa aplicação que tem basicamente um cabeçalho e um local para fazer os posts. Então tem um componente cabeçalho e um componente para fazer o post, que é basicamente essa região aqui e essa região que vocês estão visualizando aqui. Perfeito? Bom, não vou entrar muito em detalhes dos posts. Aqui a gente tem os posts padrões, os dados para fazer o post e o componente de post, postcard ali, mas eu vou entrar em detalhes aqui no header. Basicamente no header eu tenho aqui um header class name title, data test ID header title, para mim poder puxar o data test ID e fazer o teste com a @testing library, e eu tenho um H1, um header, falando de CRA e Vite. Então é isso aqui que a gente tem, e eu quero trabalhar com testes nisso. Para isso, eu já deixei pronto aqui no Create React App alguns testes que a gente pode estar fazendo com este componente header. Então eu posso estar verificando se o componente header é renderizado, então eu verifico se a renderização vai ocorrer normalmente. Eu verifico também se o componente header contém uma tag header, então eu vou fazer aqui e vou verificar aqui também se ele existe no documento, vou buscar pelo row the banner, beleza? Então vai ter aqui também, show! Vou também fazer mais alguns testes aqui, como, por exemplo, verificar se existe um H1 e ele está no documento, e se esse H1 está falando de CRA com Vite, beleza? Se renderiza corretamente e se o componente header está sendo renderizado dentro do app também. Então, são alguns dos testes que a gente está fazendo. Não vou entrar em detalhes também em teste, o foco não é trabalhar com testes, explicar testes nesse vídeo, mas basicamente é isso que a gente tem aqui. E se eu vim aqui e tentar rodar o nosso comando aqui no package.json, que já vem prontinho, testes, vou vir aqui, vou dar um npm teste, vamos ver se está passando todos os nossos testes, está tudo certo. Rodei o comando aqui,
ele vai rodar, né, @testingLibrary, React Scripts Test, belezinha, executando os nossos testes e vamos ver se a gente tem esses testes dando green. Perfeito, todos os testes estão sendo aprovados, maravilha. É assim, galera, que geralmente a gente está trabalhando quando a gente trabalha com Create React App, né? É o passo inicial, né? Os primeiros passos. Beleza. Bom, ok, beleza, show de bola, Felipe. Estamos aqui prontinhos com o Create React App. Mas e se eu quisesse trabalhar com o Vite? Fazer estes mesmos testes com o Vite? Como que eu poderia fazer isso? Então vou parar aqui minhas duas aplicações, vou fechar aqui, vou minimizar e vou pegar aqui o outro projeto. Este outro projeto é exatamente o mesmo projeto, só que utilizando Vite. Então a gente tem aqui o Vite, está sendo utilizado, a gente tem o package.json, no qual a gente tem aqui o script para start, o script para fazer build, e tudo é igual. Se a gente for olhar o nosso componente, está igual, e se a gente for olhar os nossos testes, eu dei um Ctrl+C, Ctrl+V também, tá? @testingLibrary, tudo beleza. Bom, se eu vim aqui tentar dar um npm start, vamos ver o que ele vai dizer para nós. Vamos ver se está rodando nossa aplicação certinho e está igual a outra. Veio aqui, vou abrir, beleza, está igual, tudo certo. Maravilha. Bom, e agora, galera, o que eu preciso fazer, né? Qual que é a minha intenção aqui para que eu possa fazer os testes nesse projeto? Se eu tentar vir aqui agora e, por exemplo, começar a fazer os testes, eu nem tenho um script de teste aqui e eu não poderia estar utilizando, né, o script de, por exemplo, React Scripts, né, fazer um teste, né, simplesmente rodar os testes. Por quê? Porque isso aqui não é a mesma coisa do Create React App. A gente não está trabalhando com isso aqui agora, a gente está trabalhando com o Vite. E aí, para que eu possa trabalhar com testes no Vite, eu preciso instalar algumas bibliotecas. A primeira delas é dar um npm install no ViteTest, que é a biblioteca que vai permitir a gente trabalhar com testes aqui no Vite. Então, eu vou instalar ela aqui, certo? Depois, a gente também vai instalar a biblioteca do JS-DOM, que também vai permitir a gente fazer, né, os nossos testes, trabalhar com testes aqui no nosso front-end. E a gente vai instalar mais algumas bibliotecas, que não, no caso aqui não vai ser necessário, mas seria as da React Testing Library, que é o JS-DOM, o React, né, e o User Event. Como essas bibliotecas já estão instaladas, né, eu já tinha utilizado elas no meu projeto em CRA, eu não precisei instalar novamente. Mas caso você não tenha, né, está criando do zero e não tem essas bibliotecas, você vai instalar essas bibliotecas aqui. Então, instalei o ViteTest, vou instalar a JS-DOM como dependência de desenvolvimento também, beleza? E aqui eu vou depois instalar, se eu não tiver, essas três bibliotecas aqui, perfeito? Então, estou com elas aqui, ó. Estou com o JS-DOM, estou com o ViteTest e estou com essas três bibliotecas da React Testing Library que a gente vai estar utilizando também. Maravilha! Agora, o que eu preciso fazer para que eu possa, por exemplo, startar, né? Para que eu possa chegar e startar a nossa aplicação e tentar rodar um teste, né? Como é que eu posso rodar um teste? Como é que eu posso fazer isso daí? Bom, para que eu possa fazer isso daí, eu preciso vir aqui e fazer o seguinte. Vou vir aqui em Scripts, vou colocar teste e vou dar um 2 pontos e vou colocar ViteTest. Perfeito. Vou tentar vir aqui e rodar npm test. Vamos ver o que ele vai nos dizer. Rodou, beleza, tentou, falhou. Deu erro no unexpected token, deu erro aqui no arquivo de testes, não rolou sentimento. Poxa, não deu certo. Não é só fazer a instalação das bibliotecas e tentar sair rodando. Para que a gente possa, né, começar a trabalhar com os nossos testes, a gente precisa configurar o nosso ambiente no vite.config.js. E para isso, além de eu ter essa parte de plugins para React, eu vou adicionar mais alguns elementos. E aí eu vou pegar aqui, eu já tinha deixado separadinho aqui, vou pegar e vou trazer esses elementos. Esses elementos vão estar ali, eu vou deixar esse projetinho em Vite com ViteTest aqui na descrição do vídeo para que você possa, né, visualizar. Mas basicamente, o que a gente tem aqui? A gente tem uma nova propriedade aqui que é de testes, no qual a gente usa o globals.true para ele reconhecer os comandos que a gente vai estar usando também com a React Testing Library,
o JS-DOM, que foi a lib que a gente instalou, que é o environment que a gente vai estar utilizando. E a gente vai ter, daí pode ser na rede principal onde vocês desejarem, tá? Um arquivo chamado setuptests.js. E nós não temos esse arquivo ainda. Então, eu vou vir aqui e vou vou criar esse arquivo para que a gente possa ter ele. E vou copiar aqui a linhazinha, que basicamente é a jest.dom da testing library que a gente vai estar usando. Então, a gente está importando aqui para poder estar utilizando. Então, setuptest.js, coloquei aqui e também tenho certinho. CSS True, Reporters Verbose e Covers, aqui as configurações para fazer os testes de covers, beleza? Maravilha, galera. Então, o que a gente precisa agora, nesse momento, fazer, né, para que a gente possa começar efetivamente a testar? Bom, basicamente, como a gente trabalha no Vite com arquivos que são JSX, eu vou também colocar para cá JSX, tá? Para que ele possa começar a reconhecer os arquivos que eu vou estar usando. O meu import do React vai ficar o mesmo, o import do render screen ele também vai ser o mesmo, do app e do header também vai ser o mesmo. Como eu coloquei o globals, a questão do it, do describe, que talvez eu tivesse que importar do VyTest, eu não vou precisar, também coloquei o globals para ele englobar tudo, né, conhecer. E aí eu tenho aqui basicamente o nosso arquivo intacto, né? Basicamente eu não tenho quase nada, né? Não fiz nada de diferente. Beleza. Será que vai dar certo, né? Será que vai rodar os nossos testes? Vamos ver. No meu script de testes, eu tenho lá, cadê? Teste, vai teste. Eu vou dar um npm teste aqui e vou rodar. Suspense nesse momento, vamos ver se vai dar certo. Ele executou ali para nós e olha só que legal. Com as configurações aplicadas, ele conseguiu executar para nós os testes aqui e aí tá tudo ok, tá tudo certo, passando tudo belezinha. Maravilha. Bom, Felipe, isso é tudo? É tudo que eu preciso fazer? Não. Caso você vá trabalhar com alguns outros aspectos de teste, user event ou alguma coisinha específica, talvez uma ou outra modificação, principalmente no vite.config.js ou alguma coisinha no arquivo de teste, você vai precisar ajustar. Tudo isso está na documentação, não vou me aprofundar aqui, o meu objetivo é trazer esse passo inicial para vocês poderem começar a testar, né, com o VyTest, mas basicamente boa parte daquilo que a gente precisa, né, boa parte mesmo já está englobado aqui nessas configurações e aqui nos testes que a gente montou, beleza? Maravilha! Para fechar o nosso vídeo com, né, trazendo a cereja do bolo, vamos vir aqui e vamos tentar criar um teste de cobertura também. Então vou vir aqui, vou colocar covers e aí eu vou colocar o scriptzinho aqui que é o seguinte. Deixa eu até pegar ele aqui que eu já tinha deixado aqui prontinho, para mim não errar a escrita. Vou colocar VyTest run test-covers. Beleza. Esse é o script que a gente precisa colocar aqui para rodar. E aí quando a gente rodar ele pela primeira vez, por exemplo, npm run covers. Quando eu coloco ele para rodar aqui, ele vai pedir para mim instalar uma biblioteca, que é a VyTest covers C8. Eu vou dizer que yes, y, e ele vai instalar aqui para mim, tá? Vamos ver se ele vai conseguir instalar normalmente, se ela já vai conseguir pegar as atualizações dessa biblioteca instalada e rodar o covers para nós. Vamos ver se vai dar tudo certo. Vamos aguardar aqui, né, a realização da instalação e vamos torcer que funcione também. Pronto. Beleza. Ele falou para mim dar um rerun no comando, né? Então vou fechar meu terminal, vou voltar aqui e vou dar um npm run covers. Vamos ver o que ele vai mostrar para nós, se vai funcionar certinho. Coverage enable com C8, rodou aqui, fez a parte do coverage para nós, né? A gente está trabalhando apenas com testes relacionados ao header, e aí mostrou para nós aqui como que foi o relatório, os testes aprovados, e está tudo beleza, está tudo certo. E aí com isso, galera, a gente fecha aqui o nosso videozinho básico para a configuração inicial, né? Não é uma configuração super, hiper completa, mas uma configuração inicial do VyTest para rodar os testes, para rodar o coverage, para trabalhar com a Testing Library e para vocês poderem trabalhar com Vite e React, beleza? Se gostaram do vídeo, deixem nos comentários, né, que gostaram, deixem sugestões também sobre outros vídeos, deixem o like, se não está inscrito no canal, está assistindo o vídeo, se inscreva no canal e bora para a próxima. Valeu, até mais!